Olá, Kellen. Meu nome é Flávia Fernandes de Leva, sou da cidade de Ituiutaba e vou descrever para você a avaliação final da disciplina de Libras. Eu achei que seria mais prático colocar as minhas anotações aqui no PowerPoint e descrevendo os tópicos. Você colocou 3 situações, para falar sobre o que mudou dos meus conceitos, a respeito do surdo com a disciplina, e a visão da gente como professor e o que a gente vai fazer, com esses conhecimentos adquiridos. Então, primeiro, descreva o que mudou em seus conceitos a respeito dos surdos e da língua de sinais. Compare o seu antes e depois de ter contato com a disciplina de Libras. Então, a primeira coisa é que Libras é uma língua e não uma linguagem. Isso para mim realmente foi uma questão assim que eu não tinha parado para pensar a respeito, e muito menos o que significava, que é língua brasileira de sinais. Que aí isso entra num outro aspecto também, que Libras não é igual em todo lugar. Porque a ideia que eu tinha é que o mundo inteiro falava a mesma coisa, em termos de língua de sinais, tá? Então, eu finalmente entendi que Libras é língua brasileira de sinais. E que em outro país, por exemplo, na França, tem a língua francesa de sinais. Então, aqui ela é diferente de país para país, e ainda tem a questão da regionalidade. Eu já tinha visto essa questão da regionalidade quando ingressou 2 alunos surdos, na verdade, na eletrotécnica, e a gente foi ver essa questão de sinais dentro da eletrotécnica para poder trabalhar com esses alunos, que seria a montagem de um sinalário. Então, a gente viu essa questão da regionalidade, mas eu não tinha atentado para essa questão que isso vai mudar de país para país, tá? Outro aspecto que me impactou muito foi a questão das escolas específicas em aprendizados especializados, elas nem sempre ensinarem. Tá? Então, o aluno vai para essa escola e muitas das vezes ele não aprende. E pior do que isso, ele pode ser traumático, que foi o que a gente viu no vídeo. A gente tem um aluno também que teve uma experiência traumática na escola específica aqui na cidade. Então, tem essas questões. Eu acho que é colocado o aluno dentro da escola, não existe uma fiscalização como deveria ter. Um processo político, eu acho que ele é ineficiente. A gente tem políticas públicas que são boas, mas o processo da inclusão dessa política pública, ela é muito deficiente. Então, eu acho que isso me impactou bastante, que eu achei que o negócio era um pouco mais simples, e ele não é. Nem sempre as escolas vão ensinar, e muitas vezes isso pode ser traumático para os alunos. Eu achava que todo aluno sabia Libras, A boa parte deles fazia leitura labial. Eu não achava que todos faziam, mas eu achava que boa parte fazia leitura labial. E eu percebi que muito poucos alunos sabem realmente Libras. Alguns têm alguns sinais que seriam quase que mímicas, que são familiar, A família vai introduzindo ali algumas mímicas para trabalhar com essas crianças, o desenvolvimento delas. Então, isso me chocou um pouco com relação a essa questão, que eu achava que todo surdo sabia, todo surdo tinha passado por uma escola específica, ele tinha aprendido, uma escola bilíngue, ele sabia, chegava sabendo alguma coisa, e realmente isso, infelizmente, não acontece, A questão da expressão corporal, eu achava engraçado quando eu fazia faculdade e em Uberlândia, e lá a gente passava pelo terminal central, para poder ir para a faculdade. Aí, sempre no finalzinho da tarde, reunia alguns surdos para se comunicar. Então, eles gesticulavam muito, tinha muita expressão facial, o corpo movimentava muito, e aquilo chamava bastante atenção de todo mundo. Não só eu, mas muita gente ficava dando aquela espiadinha para ver a forma que eles se expressavam. Então, eu vi que é importante, é necessária essa expressão corporal, a mudança de sinais ali. Às vezes você tem o mesmo sinal e a expressão ela vai mudar o significado daquela palavra, daquele contexto. A gente tem a questão da dependência e autonomia.
né? Que eu vi um depoimento de um aluno nosso do noturno, que ele falava assim, que às vezes ele até aproveitava que as pessoas achavam que ele era deficiente, então ele tinha que passar na frente das filas, ele tinha alguns privilégios, digamos assim, mas ao mesmo tempo isso era ruim para ele, porque ele não queria ser dependente, ele queria ter autonomia. Ele queria que as instituições, os lugares onde ele frequentava, ele pudesse chegar e fazer aquilo que todo mundo faz. Ele podia chegar no supermercado e fazer a compra dele normal, né? Ele podia chegar numa loja e fazer uma compra de uma roupa tranquilamente. E ele sempre tinha essa questão das pessoas entenderem que ele era dependente, né? Ele não tinha autonomia. Então isso muda um pouco a visão da gente. Isso traz a questão da inclusão social, realmente. Como é que realmente a gente está fazendo essa inclusão social? A gente simplesmente coloca o aluno lá e tenta trabalhar da melhor forma possível, dentro do seu melhor? Mas será que isso é realmente o que esse menino precisa? Será que quando ele vem para a escola, ele não vem em busca justamente dessa autonomia? Né? E para isso a gente precisa o quê? Quebrar as barreiras da comunicação. E isso é uma coisa que eu acho difícil para mim, que é a questão de não é que eu não quero fazer, é que eu tenho dificuldade para isso. Quando chegou os alunos, eu fiquei, confesso que desesperado como que eu ia fazer, porque eu não sabia nenhum sinal, sabia falar um oi, né, em Libras. Então, fui procurando, fui pesquisando, fui tentando trabalhar isso, e a disciplina tem ajudado bastante a forma de ver as coisas, de interpretar a essas situações e olhar diferente, que eu acho que é importante, né? A gente tem a questão da deficiência versus dificuldade. O aluno, ele vem, sim, ele tem uma dificuldade provocado ali por aquela deficiência, então eu tenho que trabalhar em cima disso. Se ele não escuta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar a aula, eu tenho que tornar o conteúdo o mais visual possível, e tanto visual quanto por tato, né? Objetos para ele tocar, para ele poder entender melhor, visualizar melhor. Então isso eu acho que facilita bastante. E uma das coisas que auxilia é adaptações curriculares e flexibilização curricular, que a gente já começou a trabalhar com os nossos alunos aqui. Então, não foi fácil, né, entender essa questão, trabalhar essa questão, mas a disciplina de Libras também tem ajudado, porque trouxe alguns depoimentos, a gente começou a ver mais depoimentos de alunos, de surdos, na verdade, né, relacionados a essa questão. E, já falei, mas é a questão dos sinais iguais, com expressões diferentes. Eu não sabia disso, eu não tinha esse conhecimento, então agregou bastante com relação a isso, tá? Então, de forma bem resumida, é mais ou menos isso, com relação do que agregou. Então, agregou sim, aumentou os conhecimentos, já estava estudando a respeito, e agora com relação à minha visão, né, qual o meu papel de docente, né, na efetiva inclusão do surdo. Primeira coisa que eu acho é a questão do respeito. A gente precisa respeitar a pessoa que está chegando com todas as deficiências que ela tem, com todos os anseios que ela tem, saber acolher esse aluno, não ter medo dele, né? A gente tem medo de errar, a gente tem medo de fazer algo que vai traumatizar, a gente tem medo de não ser bom o suficiente, a gente tem medo de tudo, na verdade, né? Mas para isso a gente precisa conhecer o histórico sociocultural desse aluno. O que ele sabe, o que ele aprendeu, ele sabe Libras, ele não sabe Libras, ele faz leitura labial, ele não faz leitura labial? Como que é essa questão? Como que esse aluno está chegando para a gente? Qual o conhecimento que ele tem? Tá? Então isso eu acho importante, a gente precisa saber isso, porque para poder trabalhar junto ou com o profissional especializado, que é o AEE, ou junto com o NAPN, ou com os próprios colegas que a gente tem dentro do curso, para saber as melhores estratégias para poder trabalhar com esse aluno. E Freire fala uma coisa que eu acho interessante, que o trabalho de ensinar exige, entre outros aspectos, rigorosamente metódica, tá?
pesquisa, criticidade, respeito aos saberes dos educandos e o querer bem aos alunos. Então, isso que a gente tem que saber fazer, querer bem os alunos, ok? A gente tem que ter um mediador, né? A gente é um mediador, né, do conhecimento, então a gente precisa entender isso, a gente precisa de ter um auxiliar ali, um intérprete para poder estar ajudando, mas é a gente que vai passar esse conhecimento, é a gente que vai ter que saber como trabalhar com esse aluno, né? Fazer adaptação ou a flexibilização do currículo escolar, então isso é realmente importante para que ele se desenvolva de forma mais adequada, porque a gente vai estar respeitando até mesmo a questão dos conhecimentos prévios que ele traz, então você vai estar respeitando isso, e principalmente a quebra das barreiras da comunicação. Então eu tenho que saber me comunicar com esse aluno, tá? Então eu acho que esse é o papel maior da gente como docente. E por último, né, o que eu vou fazer com esses conhecimentos adquiridos? Essa é uma questão que entra a formação continuada. Cada vez mais a gente tem que buscar conhecer mais, aprender mais. Então, tentar ficar mais calma e mais serena com relação àquilo que é trabalhado. Então, essa questão de ficar mais calma é porque eu fico muito afobada com relação a essa questão quando chega esse aluno, né? Eu quero fazer alguma coisa e muitas das vezes eu não tenho conhecimento suficiente para poder estar trabalhando com ele. Então, isso gera um pouquinho de desespero, né? Uma coisa que eu faço muito, que eu preciso aprender a parar de fazer, quando eu tenho um aluno, por exemplo, que seja surdo, porque eu preciso estar na frente dele, eu preciso estar atento com se ele está prestando atenção ou não, é parar de ficar andando pela sala de aula. Então, tenho o hábito de ficar andando na sala para estar mais perto dos alunos. Então, é algo que eu preciso parar de fazer. A questão da expressão corporal, né? Melhorar essa questão da expressão corporal para poder facilitar o entendimento do meu aluno surdo, né? Tentar, gente, falar não tão rápido. Às vezes eu falo muito rápido e isso às vezes pode estar atrapalhando um pouquinho. Então, falar mais pausado, falar de forma mais tranquila, para que aquele aluno que saiba fazer uma leitura labial, ele poder acompanhar isso um pouco melhor, né? A coordenação motora, que aí entra um aspecto assim que é minha mesmo, de movimento dos dedos, movimento dos braços ali para gesticular os sinais, né? Para poder trabalhar essa questão, então fazer uns exercícios mesmo com os dedos para poder facilitar na hora da montagem dos sinais. E não tem jeito, gente, é buscar aprender sempre, né? Cada vez mais, porque realmente contínuo. A gente conversando com algumas pessoas que fizeram Libras, a minha sogra mesmo, por exemplo, ela fez curso de Libras, porque ela foi professora do infantil, e ela já esqueceu tudo. Ela teve alunos, trabalhou com eles, depois nunca mais apareceu nenhum aluno, e isso foi se perdendo. Então a gente percebe que precisa da prática. É a prática que vai manter você atualizado, é a prática que vai manter você com o conhecimento. Se não tiver a prática ali, o negócio não vai fluir. Você vai esquecer, você não vai lembrar daquele sinal mais. Tá, se você começar a recordar, você vai trabalhar com muito mais facilidade do que quem nunca viu. Mas mesmo assim, precisa dessa prática. E também prestar atenção na flexibilização curricular, que eu acho que a gente precisa entender melhor isso, trabalhar melhor isso, e isso é individualizado. Então, para isso, a gente precisa melhorar o nosso conhecimento, conhecer melhor o nosso aluno. Bom, Kelly, é mais ou menos isso que eu queria colocar. Quero te agradecer pela disciplina. Agregou bastante, sim, algumas visões realmente foram mudadas com relação ao aluno surdo, algumas teorias que a gente não conhecia, legislações que a gente não conhecia, não sabia nem o que significava Libras, né? A visão que tinha era errônea, mas é isso, bem, muito obrigada, tá? Espero a gente encontrar outras vezes e bom trabalho para nós.